Fala aí, moçada, tudo bem? Professor Laurens na área, olha ele aí. Gente, no encontro de hoje, nós iremos trabalhar o tema chamado de equação e inequação do tipo logarítmica, tá? Então, antes de começarmos a questão do tema de hoje, que é a equação, lembre-se, a equação seria o quê? Seria encontrar o valor do x, lembra? Que igualdade, lado esquerdo, do lado direito, encontrar o valor do x, tá? Esse é o objetivo de uma equação. Só que antes de você relembrar, né, gente, e você, no caso, efetuar as equações logarítmicas, vale a pena você lembrar de algumas propriedades e de algumas definições do logaritmo, tá? Lembrando das propriedades e definições, fica muito mais fácil de você aplicar, né, essas propriedades e encontrar os valores, tá? Os valores dos x, dos y, através da equação. Tá? Então vamos relembrar a questão de um logaritmo. Olha só que bacana. Então, por exemplo, se você tem esse valor de log aqui, ó, logaritmo de, por exemplo, A na base B. Essa é a leitura, tá? Log de A na base B. Tá? Então, como que funciona a questão da definição, né? A definição do log, como é que ele faz para encontrar ou qual é a grande importância dele? Vejam só, se, por exemplo, o log de A na base B for equivalente a, por exemplo, um número x, nós podemos aplicar a definição, tá? O que é a definição? Se log de A na base B é igual a x, tá? Isso aqui, gente, ele é equivalente a você, por exemplo, falar esse tipo de situação, que o B elevado a x, ele vai ser equivalente ao valor do A, né? Eu até brinco, que é uma voltinha, né? Então, por exemplo, esta base elevado ao valor do x vai ser equivalente ao valor do A, tá? Então, por exemplo, esta relação é a mesma coisa que essa, que eu chamo de definição do logaritmo. E olha só, lembrando das nomenclaturas e de algumas condições de existências, tá? Isso é importante para quando você for resolver uma equaçãozinha, verificar se de fato o x ou y ou a letra que você, por exemplo, encontrou, ele faz ou não sentido, tá? Então, voltando para cá, log de A na base B. Notem, esse A aqui, gente, é chamado de logaritmando, lembrou? Então, esse A é chamado de logaritmando e notem que este logaritmando, ele sempre é um valor maior que zero, tá? Então, isso é importante. Quando você for encontrar o x, que ele pode estar, por exemplo, no lugar do logaritmando, que é o A, né? É sempre um valor maior que zero. Tá? Então, se caso você encontre um valor que não seja, que não atenda essa chamada condição de existência, você para, analisa e conclui. Olha, esse valor não atende à condição de existência de um log, por exemplo, você não teria resposta para o caso, né? Outra situação para vocês, pessoal, quando você relembra o conceito de logaritmo, é isso aqui, ó. É, por exemplo, o valor de B, né? O valor de B. Esse B, gente, ele é chamado do quê? Ele é chamado de base, né? Então, por exemplo, essa base aqui, que é o Bzinho, que é o valor que fica, por exemplo, aqui embaixo. Essa base é um valor, condição, hein? Valor maior que zero. E além disso, gente, esse B, ele também não pode ser equivalente ao número 1. Então, detalhes para vocês de uma equação logarítmica é essa, tá? Vai resolver legal, aplicando a princípio a definição do log. Show! Só que não esqueçam, tá? As chamadas condições de existência. Beleza? Eu vou te dar um exemplo que você aprendeu, tá? Na questão de log. Por exemplo, assim, ó. Quanto que vale um logaritmo, por exemplo, de 4 na base 2? Aqui é um exemplo de você encontrar, por exemplo, o valor numérico desse log de 4 na base 2. A ideia, quando você não conhece o valor, você chama, por exemplo, de um desconhecido, né? Por exemplo, de x. Essa sempre é a ideia na matemática, né? Ah, não conheço, desconhecido, a variável, você chama de x, né? Mas pode chamar de y, de z, da letra que você quiser, tá? Que eu chamo de variável. Beleza, então notem que aqui você tem uma situação igualzinha a essa definição, tá? Então, quando você tem, por exemplo, essa condição, nós podemos, eu falo que é uma voltinha, né? Nós podemos aplicar a voltinha, que é a definição do log, tá? Então, B elevado a x vai ser equivalente a, voltando para cá, você pode fazer o seguinte, então com essa, utilizando essa ideia da definição, nós podemos fazer, por exemplo, assim, ó, o 2 elevado ao valor, então, de x vai ser equivalente ao número 4. Gente, quando você fala, por exemplo, uma questão de logaritmo, nada mais é do que você equivaler ou igualar, gente, a uma equação do tipo exponencial, né?
né? Então, resolvendo essa equação exponencial, o que acontece? Você encontra o x, que na verdade você encontra o valor do log, né? Então, por exemplo, aplicando essa voltinha que eu falo para vocês aqui, ó, é o 2 elevado a x, que vai ser equivalente ao número 4. Né? Então agora, notem que o 2 elevado a x, ele vai ser equivalente a quem? Olha, o 4 se você fatorar, mas dá para fazer a conta de cabeça, né? O 4 é a mesma coisa que, por exemplo, o 2 multiplicado por 2. Escrever em forma de potência é como se fosse um 2 elevado ao quadrado. Ah, Laurence, que beleza! Então com isso, quando você faz a igualdade aqui das bases, relembrando aqui, você pode simplificar essa base com essa base e você encontra, por exemplo, o número x, tá? Então o x vai ser equivalente ao número 2. Quer dizer o seguinte, se o x vale 2, como eu tinha chamado o log de 4 na base 2 de x, na verdade, então, esse valor é equivalente ao número 2, tá? Então vejam, nós acabamos de utilizar a definição para encontrar o valor do x, ou seja, essa é a ideia de uma equação, não é? Tem a igualdade, tem um lado esquerdo e o lado direito, você aplica as regras, por exemplo, de logaritmo, eu chamo de definição, e com isso você encontra o valor do x, tá certo? Então a ideia de equação do tipo logarítmica é essa, tá? Ter os conhecimentos e encontrar, por exemplo, o valor do x. É claro, Laurence, que nesse caso é um caso muito simples de você encontrar o x. Tá? Na questão da aula de equação logarítmica, nós teremos diversos casos para você encontrar o valor do x. Claro, um dos mais simples é esse exemplo aqui, tá? Mas caso, por exemplo, você tenha os diversos casos, fique atento. Atente às regrinhas para cada caso para você encontrar a resposta. Você quer ver um exemplo? Então, notem com bastante atenção agora esse exercício passado para vocês aqui na tela. Então, notem, nós temos uma equação. Né? O primeiro caso também é um caso bem simples de você encontrar. A leitura da questão é a seguinte, olha, logaritmo de 2x menos 5 na base 2, ele vai ser equivalente a um logaritmo de 3 na base 2. De novo, gente, nós temos uma equação. O objetivo nosso é encontrar o valor do x, tá? Determinar o valor do x. Perfeito. Então eu vou copiar aqui no quadro, tá certo? Esta equação para a gente resolver passo a passo e encontrar o valor do x. Objetivo de uma equação, é claro, né? Então lá vai. Primeiro lado da equação, nós temos, por exemplo, ali, ó, um logaritmo. Eu chamo de log, né? De forma assim, abreviada, é o log, tá? Então log, por exemplo, de 2x menos o 5. 2x menos o valor do 5. Vejam que nós temos aqui, pessoal, o 2x menos o 5 como o logaritmando. Se você observar, esse 2x menos o 5 é a letra A do log original lá em cima, né? Na base 2, tá? Na base 2, que vai ser igual, que vai ser equivalente a um logaritmo de quem aqui? O lado de lá você tem, por exemplo, 3 na base 2, tá? Log de 3 na base 2. Veja, esse primeiro caso de resolução aqui, gente, é o caso mais simples, porque, observa lá, log de base 2 é igual a log de base 2. Cara, é tudo igual. Só falta ficar igual esse chamado logaritmando, né? Só falta ficar, no caso, igual este logaritmando. O restante é tudo igual. Então, nesse primeiro caso, nós podemos simplificar os logs, né? Digamos que cortar os logs. Então, quando você corta e você corta, afinal, é tudo igual. Né? Você vai igualar agora quem? Os logaritmandos. Quer dizer o seguinte, o 2x menos o número 5, ele vai ser equivalente ao número 3. Se você tiver um log de um lado, um log do outro, tudo de mesma base, né? Tudo igual. Então você corta, iguala quem? Os logaritmandos. Tudo bem? Beleza? Tá ok. Então, continuando, vamos resolver essa equação. Equação igualdade. Então eu posso falar o seguinte, 2x menos o 5 menos o 3, que vai ser equivalente a 0. Laurence, dá para isolar o x? Dá, né? Mas a equação fica assim, ó. Só para você verificar a equação do primeiro grau, ficaria assim, ó, 2x menos o valor de 8, que vai ser equivalente a 0. Ah, entendi. Agora você isola o x. Legal, né? Então, por exemplo, o 2x, ele vai ser equivalente ao número 8. O 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, logo, o x, ele vai ser equivalente ao valor de 4. Né? O x vai ser equivalente ao número 4. Bom, aí você verifica, nossa, mas a resposta x igual a 4 é a resposta final. Acabamos, encontramos a solução.
cuidado com o detalhe, tá, gente? Notem que quando você encontra o valor do logaritmando ou da base, é importante você verificar a condição de existência. Colocar aqui no canto aqui, ó, a chamada condição de existência. Chamo de CE, né? Abreviando esse condição de existência. Notem, nesse caso aqui, gente, o 2x menos o 5, 2x menos o valor do 5, ele é um logaritmando, né? E esse logaritmando, ele sempre tem que ser um valor maior que zero. Não esquecem, logaritmando sempre maior que zero. Então, só resolvendo essa inequação para verificar se essa resposta é ou não é, né, a resposta correta aí, nós temos que o 2x é maior que o número 5, então o 2x vai ter que ser, então, vamos pegar o número 2 e passar dividindo agora? Então, o x vai ser maior que o 5 sobre o número 2, que na verdade o x tem que ser maior. Esse número 5 meios em valores decimais é a mesma coisa que 2,5, tá? Então, para atender a condição de existência, eu quero uma resposta para x em que, por exemplo, ela precisa ser equivalente a um valor maior que 2,5. O 4, ele é maior que 2,5? Ele é maior, né? Então, a resposta x equivalente a 4, ela é, de fato, uma resposta correta, tá? É assim que você faz. Então, você encontra uma resposta e não se esqueçam da chamada condição de existência. Eis uma chamada resolução de uma equação logarítmica. Claro, gente, esse é o primeiro caso, né? Esse é o primeiro caso. Igualar, cortar os valores e continuar igualando os logaritmandos. Observe o próximo exemplo. Nós temos um outro caso, que eu chamo de segundo caso, né? Então veja lá, novamente uma equação, log 2x menos o 5, na base 10, equivalente a zero. Eu quero encontrar o valor do x, tá? Encontrar o valor do x. Então observe no segundo caso, que nós temos, por exemplo, agora uma outra equação, que ela é diferente que o primeiro caso, né? Então veja que essa equação ela começa assim, ó, logaritmo de, por exemplo, 2x menos o 5, ó, 2x menos o 5. Então aqui você tem o 2x menos 5 como o logaritmando, né? Na base 10, que vai ser equivalente ao número 0. Cara, no segundo caso, nós podemos fazer o seguinte, aplicar a definição, né? Então, log de A na base B, se for igual a um certo valor, você aplica a voltinha, aquela voltinha. Então, base elevado a x vai ser equivalente a A. Então, nesse caso, logaritmo, igualdade e um determinado valor, aplicando a definição. Então, por exemplo, o 10 elevado, por exemplo, a 0, ele vai ser equivalente a 2x menos o 5. Nossa, que legal! Então, com isso você tem uma equação, né? Então, nessa equação, para encontrar o x, qualquer valor elevado a 0 vai ser equivalente a 1, que é igual a 2x menos o número 5. O 5 passa para cá agora positivo. 1 mais o número 5 vai ser equivalente a 2x, tá ok? 1 mais 5 é o valor então de 6, que é o número 2x. O 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Logo, esse x aqui, ó, ele vai ser equivalente ao número 3, tá? X equivalente ao valor do 3. Como te falei, na equação, cuidado quando você encontra a solução, não fique tão feliz assim, tá? Verifique a condição de existência. Então, nesse caso, novamente, a condição de existência, o 10 é uma base que é um valor maior que zero, beleza, né? Então, a variável tá ali, ó, que é o 2x menos o número 5, que é o logaritmando, ele precisa ser equivalente a um número maior que zero, né? Um valor positivo. 2x é maior que 5, o 2 está multiplicando, vai passar dividindo, logo o x vai ser maior que 5 meios, que é o caso anterior que fizemos. Logo o x tem que ser um número maior que 2,5. Então tem que atender essa condição de existência, para o log existir nesse caso. Então como o x ele é equivalente a 3 e atende a condição de existência, olha a resposta aqui, ó, x equivalente ao número 3 é a resposta certa, tá bom? Resolvemos o primeiro e segundo caso, é assim que resolve, né? Então, ou através das igualdades, o segundo caso você faz de acordo com a definição. Eu chamo de voltinha. Entendido, gente? Beleza? Então tá certo. Nos encontramos na próxima aula. Até lá!